Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos, pessoal aqui presente, pessoal em casa, na internet. Nesta noite, nós teremos a exposição do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que vai falar sobre a reencarnação, é um dos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, então que a gente faça um bom proveito, que a gente preste atenção. E antes de passar a palavra ao Geison, só fazer um convite a vocês, pessoal que é aqui da região, pessoal que está aqui, nós temos um estudo do Espiritismo, um estudo da doutrina espírita, nas segundas-feiras à noite, às 20h30. Basta vir, chegar aqui, e aí vai ser direcionado aqui a atividade de estudo. Então, você que tem interesse ou que quer indicar alguém, fica aqui na cidade de Rio Grande, né, na rua Vice-Almirante Abreu 568, nas segundas-feiras à noite. Tá? E também, agora no início do mês de agosto, no dia 4, nós vamos realizar um mocotó beneficente. Tá? Nós temos porções à venda aqui, é um mocotó já tradicional, já de muitos anos, né? E ele serve principalmente para viabilizar essa estrutura toda, para que a gente possa ter os meios, né, de criar uma estrutura para ter os estudos, as atividades e depois futuramente atividades assistenciais com o objetivo de proporcionar, né, uma aproximação e inserir novos valores e o encaminhamento às pessoas em dificuldade. A sociedade ela não tem um recurso constante próprio, então se faz eventos beneficentes para angariar esses fundos para viabilizar essa estrutura. Então fica todos convidados, tá? Então que tenhamos todos então uma ótima palestra, então prestemos bastante atenção. Oi, pessoal, boa noite. Tá saindo a minha voz aí? Tá. Então tá. Bom, como disse o nosso diretor, o capítulo é esse: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foi uma frase de Jesus, a gente vai procurar entender. Na verdade, o conteúdo é bastante simples. As divergências todas, elas se dão porque por causa das nossas dúvidas a respeito de se realmente a vida continua, existem muitas encarnações ou não. Uma vez que o indivíduo, cada um de nós, está convencido que sim, a reencarnação existe, que é o tema principal desse capítulo, a questão se torna muito simples. Na semana passada, foi falado no capítulo 3, que tem o título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, a respeito da questão dos agrupamentos. Quando um planeta é formado, ele tem uma programação visando o futuro, a estruturação de para que aquele planeta vai essencialmente servir. O planeta Terra, quando ele foi criado por Jesus, ele tinha como objetivo inicial, depois de passadas as etapas de planeta primitivo, pelo qual todos os planetas materiais passam, chegaria à etapa que nós estamos vivendo, que já está vigente há algum tempo, que é a de planeta de prova e expiação. Para que serve um planeta de prova e expiação? É um lugar onde os espíritos que começarem a se repetir dentro do processo evolutivo, em vez de aprender as coisas, se modificar e passar para novas estruturas de comportamento e de aprendizado, insistirem em repetir experiências, esses espíritos vão ser destinados para planetas como a Terra, de prova e expiação. Na verdade, se a gente for colocar os termos na ordem do uso, é mais expiação do que prova. Porque prova é uma circunstância nova. Expiação é quando a gente viveu uma prova e falhou nela. Não conseguiu aprender com ela.
não aprendeu a lidar com ela. Todas as adversidades, os problemas da vida, cada um de nós tem maiores ou menores dificuldades em cada coisa. E essas dificuldades, sendo diferentes de uns para com os outros, uns em relação aos outros, mostram exatamente que alguns de nós aprendemos mais em algumas áreas do que outros, e vice-versa. Então, isso mostra as diferenças de capacidade. Quando alguém diz assim, pai, isso aqui é muito difícil para mim, é porque lidar com aquele tipo de situação ainda não se tornou habitual, natural, fácil. Ainda há dificuldades, divisões, dúvidas, questões a respeito. Então, ao se falhar, ao se repetir, ao se criar uma dificuldade, por qualquer motivo que seja, a gente fala em expiação. Por que eu preciso expiar? Porque, como o processo de evolução, ele acontece quando a gente desenvolve melhores e maiores capacidades, a gente vai ter que aprender tudo. Não tem como deixar uma coisa de lado e dizer, isso aqui eu não vou aprender. Se lidar com uma determinada pessoa, um determinado tipo de comportamento, uma determinada reação, um problema material, uma doença, a falta de dinheiro, isso é muito difícil para mim, eu vou ter que aprender. E por isso eu vou ser conduzido a essa experiência diversas vezes. Se eu me desentendo com alguém, não adianta eu pegar e simplesmente virar as costas para essa pessoa e abandonar ela dizendo assim, Tadeu, eu me livrei do problema. Porque aquela pessoa, ainda que eu nunca mais fosse vê-la, o que nem sempre é verdade, porque a vida nos reúne às vezes em existências futuras, ainda que fosse verdade, aquela pessoa tem um tipo de jeito de ser. E eu vou ter que aprender a como viver com aquele tipo de jeito, porque eu vou encontrar outras pessoas com a mesma característica ao longo das minhas existências. Enquanto eu não aprender, eu sofro, eu tenho dificuldade, eu me irrito, eu me incomodo, eu me deprimo. Então, expiar é expiar a necessidade de aprender alguma coisa que eu ainda não consegui. Por isso que aqui é um planeta mais de expiação do que prova. Porque como nós viemos repetindo, a gente tem esses impulsos do ego, do orgulho, da vaidade, e fica com a nossa maneira de ser, o nosso jeito de pensar, tem baixa tolerância, baixa compreensão, baixo entendimento da vida, que é as nossas satisfações. Então, a gente acaba tendo que voltar diversas vezes às mesmas circunstâncias. Por isso, que ao repetir tantas vezes as mesmas circunstâncias, muitas vezes cometendo os mesmos erros, os nossos níveis de conflito interno aumentam. Porque a gente vai ficando cada vez com mais pressão, com mais culpa, com mais sensação de indignidade, com todos os conflitos que são derivados disso. Então, isso caracteriza o nosso planeta. Então, aqui se agrupam espíritos com essa característica. O ponto em comum entre todos os espíritos que aqui encarnam é esse. A exceção, claro, daqueles que são missionários, que são espíritos que já não estão mais nesse nível evolutivo e não têm mais essas divisões, esses problemas, e reencarnam aqui por exceção. Já existe dentro deles outras estruturas emocionais que um dia nós atingiremos, mediante os nossos esforços, mas nele já é consolidado. Então, quando eles vêm e nascem aqui, eles são diferentes. A gente olha para eles e consegue reconhecer porque eles são muito diferentes. Eles chamam a atenção pela bondade, pela tolerância, por tudo aquilo que a gente não consegue fazer. A gente, inclusive, normalmente tende a endeusá-los, dizer assim, nossa, o cara é assim, muito lindo, muito bonito, mas eu continuo sendo como eu sou. Eu admiro, mas eu não faço uma aderência emocional àquilo que ele está me exemplificando. Porque ele nasce aqui para exemplificar. Esse é o objetivo, sempre. É exemplificar, é ensinar, exemplificando, através do exemplo. Mostrar que para alguém que é um ser humano, que é um espírito em desenvolvimento, é possível atingir aquilo ali que ele atingiu. E que aquilo ali não foi sem esforço, não foi sem trabalho, não foi sem dedicação. É possível. Então a gente deveria olhar isso, ter isso como exemplo e se motivar para ir naquela direção. Normalmente não é o que acontece. Então, a exceção desses, aqui se agrupam espíritos assim. Em outros planetas, outras estruturas, se agrupam outros níveis evolutivos. Então, existem estruturas planetárias inferiores à da Terra. Então,
espíritos que ainda estão numa jornada muito inicial, realizando as primeiras experiências. A gente olhar a história da humanidade, um dia a gente já foi planeta primitivo. Lá no surgimento da civilização, antes disso até, as reuniões dos seres formando os bandos primeiro, depois formando tribos e etc, etc, até chegar às civilizações. Hoje existem planetas com essa mesma estrutura. Agrupam espíritos que estão nessa faixa evolutiva, realizando experiências iniciais. A posterior à Terra, existem outros planetas mais evoluídos, aonde, por exemplo, os espíritos que lá habitam se agrupam lá porque já estão interessados em crescer. Eles também têm defeitos como nós, mas eles já não justificam tanto. Eles realmente olham, veem os seus problemas, o evangelho lá, porque as leis evolutivas são as mesmas em todo o universo. Então lá existe um conjunto de leis igual daqui. Alguém, um Cristo, que é o nome de uma função de lá, aqui quem é o Cristo daqui, que é o governador do nosso planeta, é Jesus. Lá existe um Cristo. Esse Cristo de lá fez a mesma função que Jesus fez aqui. Só que o evangelho dele lá, mais uma vez, representa exatamente as mesmas leis que o nosso. Lá já está mais dentro dos corações. Lá já é mais referência. As pessoas não têm mais dúvidas, ou tantas dúvidas, se é aquilo mesmo que é para ser vivido. Elas já estão em busca de implementar aquilo. Essa etapa que nós estamos de ficar, e será que é, e será que não é, e o que que é? E vem teoria filosófica, e cada hora na sociedade um puxa para um lado, e vem uma coisa nova, uma ideia nova, e gera dúvida nos corações, e as pessoas se dividem, e brigam, e isso já não acontece mais lá. A referência já está estabelecida, as pessoas estão em dificuldade, em luta, para conseguir viver isso. A gente está recém começando a ensaiar para entrar nesse estágio. Isso que vocês ouvem falar muitas vezes, especialmente quem vem aqui, quem está dentro do movimento espírita a respeito da transição planetária, é justamente esse período de transição, ou seja, de transformação, pelo qual um planeta passa, isso não é só a Terra, qualquer planeta, quando sai de uma etapa e passa para outra. A nossa agora transição é de prova e expiação, expiação e prova, para mundo de regeneração. Já existem mundos que estão nesse estágio. E acima desses, os mundos felizes. Por que eu estou aonde lá nos mundos felizes estão os espíritos que já conseguiram implementar essas coisas? Então as virtudes, as características consolidadas, já existem lá. É muito mais comum. Não é que nem nós aqui, que é uma exceção de um cara que vem de lá para nos exemplificar. Lá todo mundo é assim. Entenderam? Bom, o que isso tem significância para a nossa abordagem de hoje do capítulo? A questão dos agrupamentos. Notem que nós somos atraídos, agrupados, por características, por semelhanças, por estágios evolutivos. Esses agrupamentos mostram que, se eu estou num estágio evolutivo, eu sou colocado em convivência com outros naquele mesmo estágio, uns um pouco mais acima, outros um pouco mais abaixo, que vão me ensinar, outros que vão me exigir tolerância, paciência, etc. Para quê? Para que eu adquira alguma coisa que eu ainda não tenho. Eu vou, então, viver. E vivendo, eu vou ter as experiências que vão gerar bagagens que, de acordo com o aproveitamento de cada um, vão aumentar as minhas capacidades de lidar com problemas, entender pessoas, entender circunstâncias. Os objetivos de vida. Mas por que os objetivos de vida são importantes? Porque a gente tem normalmente, quanto mais primitivo a gente é, mais para trás no processo evolutivo a gente está, os nossos objetivos de vida são mais imediatos, do aqui e do agora. Ter coisas, ter pessoas, ter situações, ter reconhecimento, ter posses, ter sensações físicas. Enfim. À medida que eu cresço, que eu evoluo, esse tipo de interesse vai perdendo em importância. Olhem bem o que eu estou falando. Vai perdendo em importância. Perdendo em importância, por que eu estou ressaltando isso? Porque muitas vezes as religiões nos disseram como se eu pudesse
ou qualquer um de nós pudesse, chegar e dizer assim, tá bom, eu não posso mais fazer isso, então eu arranco, eu não sinto mais, eu não tenho mais vontade. Não tem como. O processo é um processo de construção, no qual o interesse, a busca do indivíduo, que depois a gente vai falar lá no capítulo 25 sobre isso, a busca do indivíduo faz com que ele vá vivendo as experiências, tendo que lutar, tendo que resistir, tendo que se esforçar, aprender, compreender. Isso vai desenvolvendo nele um novo estado. Então, a partir desses agrupamentos e desse processo evolutivo que vai sendo gerado a partir dessas experiências de convivência, e isso inclui tudo que vocês vivem, tudo que nós vivemos. Inclui a família, as dificuldades de convivência, as incompreensões, as viciações, as tendências, as próprias influenciações espirituais dos espíritos desencarnados, que também estão aqui porque também têm interesse, ainda estão nessa faixa evolutiva, se agrupam aqui conosco. E daqui a pouco vão estar reencarnados e nós desencarnados. Assim como eles nos influenciam, nos sugerem, nos inspiram coisas, nos inspiram emoções, nós também fazemos a mesma coisa com eles. A gente normalmente se coloca na posição de vítimas. Os encarnados são vítimas, mas não são. Não somos. Muitas vezes, em função das nossas emissões, das nossas viciações, das nossas tendências, a gente se repete desequilíbrios emocionais, e isso afeta eles, estimula eles, para que eles também se mantenham nos seus problemas, que são semelhantes. Não é porque são espíritos que são anjos. Anjo é um espírito superior que já adquiriu determinados valores que nós aqui nessa média ainda não adquirimos. Tem conflitos, tem dúvidas, tem todas as coisas. Da mesma maneira que os encarnados. Então, a partir disso, olhando para a frase de hoje, que é essa, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, como eu disse, fica bastante fácil de entender por que não tem como aprender tudo, entender tudo da criação de Deus, seria o reino de Deus. Quando se fala em reino de Deus, normalmente as pessoas explicam para a gente como se fosse o universo. Dizem assim, o reino de Deus é o universo. Só que isso não é bem verdade, sabe? Porque, na verdade, antes de o universo existir, se a gente for filosofar um pouquinho só, Deus já existia. Então, a criação de Deus não é simplesmente uma criação material do universo, com seus planetas, as suas estrelas, essas coisas assim. Na verdade, Deus criou tudo que existe e todas as leis que existem. Existem leis físicas que a gente estuda na física, usando ferramentas como a matemática, estuda na química, enfim. Mas existem leis morais, que é as que a gente tem mais dificuldade de entender, porque a gente fez muito pouca pesquisa em cima delas ainda como humanidade. Os processos filosóficos, para onde a gente vem? Qual é o objetivo da vida? Como é que eu faço para ser feliz? Essas perguntas que foram feitas em diversos momentos encontraram muitas respostas. Muitas delas empurrando na direção da satisfação do corpo, por exemplo. O que sempre gerou frustração. Porque o ser é espiritual. Então ele nunca vai encontrar plenitude, complementação total em experiências só do campo físico, com o qual ele está em contato durante um tempo, depois vai acabar. Se eu conseguisse manter uma vida material plena do primeiro ao último dia, se eu conseguisse, sem problemas, sem dores, sem dificuldades, sem frustrações, sem nada disso, ainda assim acabaria, porque morreria. Mas vocês notem como isso é impossível. É uma utopia. É verdadeiramente a definição de uma utopia. É algo que não tem como ser realizado. Só existe no sonho, na cabeça, na mente de alguém. Mas não tem como realizar, porque a vida material, a própria forma da matéria, tende à desagregação, que a gente estuda lá na física com o nome de entropia. Todos os sistemas materiais tendem ao aumento de entropia. O que significa isso?
tendem a se desorganizar. O nosso corpo tem um aumento de entropia todos os dias. Porque as células lutam para se renovar e etc, etc, mas vai se desgastando, 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 desgastando. As coisas que eu quero ter e manter se desfazem se elas forem materiais. E assim vira uma utopia, porque vai passar. Então, se eu, como espírito que sou, encarnado, ou mesmo desencarnado, mantenho a ilusão que eu vou ser feliz se eu tiver coisas materiais, a pergunta que se seguiria seria: até quando? A gente quer, dos nossos imediatismos, a gente vive como se a gente fosse poder manter isso até o último dia. Não é verdade? A gente, então, sabendo, se alguém vem nos falar, como eu estou fazendo agora, que não vai ser possível, a gente não gosta nem muito de ouvir. Porque se eu dou muito valor para uma determinada coisa, só em pensar que eu posso vir a perdê-la, me incomoda. Eu não quero ouvir falar. Tá bom, eu vou perder, mas não quero saber. Só que vai chegar o dia que eu vou enfrentar. Aí vocês notem que quando a vida dá sinais que eu estou perdendo, a saúde, o dinheiro, o poder, as pessoas que eu trato com posse, aí o que começa a acontecer? Eu começo a me desesperar. Eu começo a ficar preocupado, eu começo a ficar angustiado. Eu tento resistir, manter. Quando eu vejo que eu não consigo, que eu sou impotente, eu tenho a sensação de impotência, o que acontece? Eu me deprimo. Eu me deprimo. Eu fico triste porque eu não consigo manter como eu quero. Então, são experiências várias que vão me levar a constatar nesse exemplo que eu estou dando o quê? Que realmente isso não pode ser primordial na minha vida, porque senão eu vou viver mal, frustrado, triste, acabrunhado, preocupado, nervoso, ansioso, competindo, afastando as pessoas, porque eu compito com elas. Quando eu aprendo isso, eu posso levar várias encarnações até aprender, não a informação, a sentir daquela maneira. Eu estou crescendo no meu processo evolutivo. E eu começo a entender, então, o objetivo de todas essas coisas. Eu não vivo mais para ter o aqui e o agora só. Eu começo a entender que eu sou um espírito e que existe um universo que foi criado com leis e que essas leis têm um objetivo. E eu começo a me interessar por elas e procurar entendê-las cada vez mais. Quando eu chegar nesse ponto de começar a me preocupar com isso, quantas encarnações eu já tive? Diversas. Quando eu me dou conta disso, eu ainda vou precisar de muitas outras para frente, para conseguir consolidar e aprender tudo isso. Até o ponto em que eu compreenda tudo. Todas as leis, tudo que existe no universo. Por isso que ninguém poderá ver aqui no sentido de compreender, enxergar em detalhes o reino de Deus, se não nascer de novo. Eu vou precisar diversas experiências, diversas reencarnações, diversas desencarnações para consolidar isso. Para que isso é importante para nós na nossa vida diária, nos nossos conflitos? Porque nós trazemos dessas experiências que nós vivemos em vidas anteriores, gravados no nosso inconsciente, nessas experiências que nós trazemos para a vida atual, mas que a gente não tem acesso porque a gente não tem a lembrança delas nesse cérebro. Ficou nos corpos anteriores, melhor dizendo, gravadas no nosso espírito, em nós, mas não tem acesso direto através de uma zona desse cérebro. Então eu não consigo lembrar delas. Mas eu vivi experiências
E muitas dessas experiências foram de ordem religiosa. E as religiões predominantes na história da humanidade nos ensinaram, por exemplo, que há punição. Então a gente tem muitos conflitos. Se vocês começarem a olhar para vocês, dentro de vocês, por exemplo, se vocês têm muita sensação de indignidade, se vocês têm muita necessidade que os outros valorizem vocês, elogiem vocês, reconheçam vocês, isso significa, é um indício muito forte, de que em vidas anteriores vocês fizeram coisas que vocês mesmos se envergonharam depois. Vocês tiveram condutas que vocês mesmos, a consciência de vocês, reprovou. Na hora foi feito, mas depois, na mesma encarnação, ou depois de desencarnar, constatou, eu fiz uma grande cagada, com perdão da expressão. Eu fiz um grande problema, eu fiz um grande erro. Isso me dói. Então, isso vira dentro de mim uma insegurança. E essa insegurança, essa desaprovação de mim perante a mim mesmo, faz com que eu me sinta na necessidade dos outros virem me elogiarem, me enaltecerem, me reconhecerem, porque eu, por mim mesmo, não consigo fazer isso. Eu sou inseguro. Isso forma um conflito gigante dentro de nós. A gente vive a vida para isso. Se magoa, se chateia quando os outros não reconhecem. Tem alterações emocionais porque a gente acha que a pessoa deveria reconhecer e valorizar e ela não faz. Aí a gente se decepciona, se frustra, se magoa. E aí essas mágoas, essas frustrações passam a serem novas experiências que nós continuamos carregando. Agora a gente está carregando mais um pouco de experiências, só que são experiências que foram negativas, nós não conseguimos fazer um bom uso delas. Elas se aglomeram dentro de nós sob forma de conflito. E esse conflito que não sai para fora, porque a gente não consegue resolver, que era o que nós estávamos falando no início, afeta a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de se relacionar, como a gente vai reagir quando as pessoas vierem falar conosco, interagir conosco. E, inclusive, afeta o nosso corpo. Começam a gerar problemas nos funcionamentos das glândulas, nos funcionamentos dos diversos órgãos. As células que estão recebendo aquela carga emocional desequilibrada que nós construímos, nesse exemplo que eu estou dando, mas em diversos outros, elas lutam para se manter equilibradas. Elas se renovam num ritmo mais rápido do que elas deveriam. E daqui a pouco, na hora de fazer uma divisão celular, para gerar uma célula nova, uma coisa acontece errado naquela divisão. Na hora que vai fazer a cópia, alguma coisa sai errado na hora de copiar. Porque não está funcionando direito. E essa cópia produz uma célula adulterada. E essa célula adulterada produz outras células, cópias dela, adulteradas. E isso começa a formar uma massa de células que não deveriam estar ali. Que não deveriam existir no modelo saudável. E surge, por exemplo, um câncer. Por exemplo. Diversos outros tipos de doença começam a acontecer, ou podem acontecer. O nosso cérebro é um equipamento extremamente sensível. Extremamente sensível. E existem zonas de funcionamento específicos para cada coisa. De acordo com o tipo de conflito que a gente tem, aquela zona começa a ser, as células daquela zona começam a ser destruídas. E elas não têm uma capacidade de recuperação tão boa, tão rápida, quanto a de outras células de outras partes do corpo, como, por exemplo, o fígado, que tem células que
permitem uma regeneração bem mais rápida que as células cerebrais, que são células altamente especializadas. Então, normalmente, quando uma célula cerebral morre, ela leva muito tempo para se recompor, para ser refeita. E se tu tem uma morte muito numerosa, é mais difícil ainda, porque tu vai ter um grande número de células que vão ter que ser recriadas. E se tu estiver mantendo o desequilíbrio emocional que está destruindo aquele campo celular, não se reforma. E aí tu começa a ter problemas de memória. Tu começa a te esquecer. Tem zonas de memórias diferentes. Tu te esquece de coisas recentes. Ou tu te esquece de coisas muito antigas. Tem gente que esquece do que comeu. Tem gente que esquece das pessoas. Afetam zonas de controle dos sentidos. Eu já não consigo falar direito. Eu já não tenho mais a mesma capacidade de perceber sensorialmente, pelo tato, as coisas. E muitas coisas assim são geradas por conflito emocional. A gente já fala aqui muitas vezes, talvez muitos de vocês já tenham ouvido falar, faz aquele exemplo clássico, só que isso mais serve para mostrar o impacto das emoções no corpo. Por exemplo, tu fica nervoso, tu tem dor de barriga. Então quem é que está nervoso? Eu, o espírito. Só que esse nervosismo, que é a minha incapacidade de uma situação que eu vou ter que enfrentar ali, do medo que eu tô, esse nervosismo, ele mexe com uma parte do meu organismo, que no caso é o meu intestino. Se eu mantenho isso durante muito tempo, daqui a pouco eu começo, por exemplo, a produzir muito ácido clorídrico no estômago e vou ter uma gastrite. E assim vai. Então, isso são conflitos somatizados. Mais uma vez, para que isso serve? É só uma punição? Não, não tem punição, na verdade, assim, é uma lei de ação e reação. Eu não mantive essas coisas? Mantive. Qual é a constatação que eu vou chegar através dessas experiências práticas do corpo, ou no fracasso da relação com as outras pessoas, nos problemas todos? O que eu vou constatar? Não funciona. Não é bom. Não é equilibrado. Só está me produzindo problema, dor, dificuldade. Eu tenho que mudar. E aí eu, que era cabeça dura, reticente, endurecido nas minhas emoções, e dizia, por exemplo, não, eu não vou perdoar. Aí quando eu estou lá quebrado, muitas vezes, pelas dificuldades, pelos problemas, eu já começo a pensar, quem sabe eu perdoo, não vou manter isso. Olha como funciona. Olha como funciona. E aí então o que acontece? Processo evolutivo. Eu poderia fazer de uma outra forma, poderia acelerar isso, fazer um uso mais intenso da minha capacidade de pensar, me esforçar para não me deixar levar pelos sentimentos que eu já começo a ver que são desequilibrados. Poderia. Mas normalmente, aqui no planeta, nós que somos espíritos, que temos essa característica, somos ainda muito teimosos e agarrados aos nossos pontos de vista, normalmente nós não damos o braço a torcer assim. A gente precisa chegar nas consequências dos nossos atos, ser testemunha das reações que surgem das ações que nós tivemos, para dizer, tá bom, eu estou errado. E aí, eu compreendo um pouco mais da lei. Compreendo um pouco mais como é que a vida funciona, quais são os seus objetivos. E vou continuar assim. Então, eu comecei tudo isso falando que as religiões nos ensinaram que tem inferno. Mas não precisa. Não precisa que Deus crie um lugar de punição. Porque, na verdade, quando eu estou vivendo as consequências dos meus atos, com tanta angústia, tanto conflito, tanto medo, tantas dificuldades derivadas da minha maneira de ser, o inferno foi criado dentro de mim. Eu estou culpado, em desespero, sem perspectiva,
achando muitas vezes que não tem solução, que não tem como sair daquilo ali, que só tem sofrimento, só vai sair sofrimento. Eu passei a acreditar nisso, muitas vezes instigado pelas religiões. Então não precisa que Deus crie isso. Porque os próprios seres acabam criando as suas próprias dificuldades. Deus continua fornecendo a vida, as chances, as oportunidades, os processos reencarnatórios. A lei que já está inscrita no universo e em tudo desde sempre e que não vai mudar. Que cabe a mim aprender. E à medida que eu aprendo, me equilibro, porque ela é uma lei de amor e de equilíbrio, eu vou superando aqueles problemas, aqueles processos, e vou resgatando e vou corrigindo. E mesmo que eu tenha feito erros para pessoas, cometido grandes males e problemas, eu vou tendo oportunidade de corrigir tudo e colocar tudo de volta no lugar, se eu for nessa direção. E quando eu faço isso, eu me determino para isso, eu uso a minha força de vontade, agora não mais apenas empurrado pela dor, pelos conflitos, pelas reações. Eu começo a fazer isso porque eu quero fazer isso. Eu acelero esse processo. E isso está aberto para todo mundo o tempo inteiro. O pior criminoso, o pior crime que vocês tiveram notícia, que para vocês é dantesco, ele vai passar por exatamente o mesmo processo. Então, quando a gente se sente assim, que para nós não dá, que a gente não consegue, total, ou que a gente procura transferir erros, culpar os outros, na verdade a gente tem duas grandes conclusões. A gente precisa se dar conta que, primeiro, por mais que o outro possa estar errando, isso não nos obriga a errar, não nos justifica o erro, porque dois erros não fazem um acerto. Então, se ele está errando e eu errar também, o erro dele é dele, o meu é meu, e eu vou ter que consertar. E que se eu me determinar a consertar, eu posso. Por mais difícil que seja, eu posso. Se eu achar que eu sou fraco, que eu não consigo, eu vou ter que fazer a minha parte, me determinar, posso pedir ajuda para Deus, em última instância. E se eu for honesto, do fundo do meu coração, dizer, pai, eu errei. Eu reconheço, eu errei. Quando a gente faz isso, a gente sente um peso, assim, sente um nó, sente um negócio. Realmente eu errei, dá vontade de chorar. Mas aí, eu pego, me ajuda a corrigir. Quando a gente faz esse pedido com essa abertura interna sincera, a resposta vem. Normalmente ela não vem da maneira como a gente gostaria, através de afagos, de consolos. Ela vem através de dificuldades. Dificuldades essas, dessas todas da vida, da convivência, das doenças, das dores, dos problemas, mas que vão me exigir que, para que eu consiga atravessar elas, conviver com elas de forma equilibrada, eu mude. E quem vai ter que mudar sou eu. O trabalho vai ser meu. Da parte da ajuda de Deus, Ele está me dando oportunidade. Muitas vezes envia os seus mensageiros, nossos irmãos mais velhos, os espíritos mais evoluídos e equilibrados, que nos estimulam, nos amparam, nos inspiram. Mas quando alguém chega e nos diz assim, te acalma, vai dar certo, faz tal coisa, mesmo que essa pessoa esteja encarnada, ainda vou ser eu que vou ter que fazer. Então essa vontade de querer fazer, ela precisa existir. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu já estou cansado, já tomei porrada demais, eu já acho que eu não consigo, eu já desisti. Vou contar, para encerrar aqui, falar uma última coisa para vocês. Difícil de enxergar, mas se vocês fizerem, pensarem sobre isso, tenho certeza que vocês vão conseguir enxergar. Quando a gente chega nesse ponto que a gente acha que não consegue,
que não dá, que a gente chega num ponto de desistência interna, é porque, segundo a pergunta 911 do Livro dos Espíritos, existe alguma coisa ainda dentro de nós que a gente não quer modificar mesmo. Que a gente ainda gosta, que a gente ainda se sente seguro. Tem alguma coisa ali que a gente ainda acaricia, mantém, mesmo que seja desequilibrado, mas nos faz, para nós, na nossa visão, nos faz bem. Então a gente diz que gostaria querer, mas a gente ainda não está disposto a abrir mão de determinadas coisas, de determinados comportamentos. A gente se mantém agarrado e apegado. O processo de mudança, quando ele realmente é genuíno, ele não tem mais essa negociação, ele não diz, tá, eu mudo até aqui. Daqui para frente eu não mudo mais. Não, se está errado, eu descobri, pelas consequências, pelas reações que se apresentaram na minha vida, que estava errado, então eu não faço mais. Eu não uso justificativas dizendo assim, não, mas afinal de contas eu vou fazer, porque o outro fez tal coisa. O outro é assim, a pessoa reagiu assado. Eu estou enfrentando tal dificuldade, como que eu não vou fazer isso se está tão difícil? Eu não me autorizo mais essa justificativa. Porque eu não quero mais sentir aquilo dentro de mim, eu não quero mais viver aquilo. Então, quando eu desisto, na verdade é um indicativo para mim mesmo que eu ainda não quero integralmente. Eu quero parcialmente. Eu não estou gostando das consequências. Não estou gostando da dor de barriga. Não estou gostando do problema que se apresentou. Mas eu ainda tenho coisas ali que eu mantenho, que eu gosto. Em Espiritismo, vocês vão encontrar várias vezes no Livro dos Espíritos, por exemplo, uma palavra que é comprazimento. A pessoa se compraz. E ela tem uma diferença em relação a prazer. Porque nem todo comprazimento gera prazer. Existem comprazimentos que a pessoa, por exemplo, assim, ó, é fácil de vocês enxergarem isso num exemplo. Sabe aquela pessoa que se sente vítima e que ela se coloca como coitada e tudo está ruim e tudo é difícil e nada dá certo para ela? Ela vive daquele jeito. Tu olha para ela, mesmo que tu saiba que ela exagera, que ela é assim, ela se compraz naquilo ali. Só que tu olha para ela de fora, ela é uma infeliz, sendo daquela maneira. É uma pessoa que sofre, só reclama da vida, não tem momento de felicidade e satisfação. Qualquer coisa de bom que acontece, acaba virando uma coisa ruim, acaba virando uma dificuldade, algo que vai acabar. Então é um tipo de comprazimento. A pessoa vive daquela maneira, mas fulana reage, não vive assim, não seja assim, olha a beleza da vida, as coisas, as oportunidades, tal. Mas ela insiste. Tem um motivo para ela insistir. Aí entra o comprazimento. Não é um prazer viver daquela maneira, mas há um comprazimento. E o comprazimento é, se as pessoas tiverem pena de mim, se eu tiver pena de mim e disser que eu não consigo, então eu não preciso me esforçar tanto. Porque se eu disser que eu não posso ter pena de mim e que eu tenho que fazer alguma coisa para modificar, eu vou ter que modificar. Mas eu não estou afim. Lá no fundo do meu coração, eu não estou afim. Então eu prefiro agir assim, justificando. E assim, diversos comportamentos. Aqui o tempo não nos permite estender, eu já me estendi. Então, nem consegui entrar aqui nas parábolas, e eu não vou entrar, mas vou convidar vocês para o seguinte, sabe, essas parábolas que tem aqui nesse capítulo, elas servem para fazer aquilo que eu falei para vocês lá no início. É um monte de passagens da Bíblia, do Novo e do Velho Testamento, em que se fala sobre reencarnação. Então elas estão aqui justamente para mostrar para as pessoas que, olha, isso aqui não é uma invenção espírita. Os apóstolos, as pessoas que compreenderam, Jesus, os profetas, falavam já disso.
Então, se vocês olharem sobre esse aspecto, essa frase dele aqui, vocês vão ver que era desse tipo de coisa que ele está falando. Olhem o contexto que vocês vão ver que era desse tipo de coisa que ele estava falando. Então, leiam depois em casa, para vocês verem isso como algo de interesse. Peguem esse capítulo 4 e leiam. Mas entendam, sobretudo, que o processo de evolução, ele tem essas dificuldades. Tudo isso que a gente acha difícil, tudo isso que nos desafia todos os dias, faz parte. Se a gente não se abalar, não se desestimular, não desistir, a gente vai aprender mais rápido, vai sofrer menos. Se a gente parar de tentar querer que as pessoas e as situações se adaptem a nós, a gente vai sofrer menos, porque isso nunca vai acontecer. Porque tanto quanto a gente quer que as pessoas se adaptem a nós, elas também querem que nós nos adaptemos a elas. Então é impossível. Vai haver uma disputa de interesses, é o nome disso. É melhor, então, eu aprender a conviver com ela do jeito que ela é e procurar os melhores valores, os melhores princípios para a minha vida, de forma que eu viva em paz e aprenda a conviver com todos, com todas as situações. Isso é que o Evangelho propõe. Quando eu conseguir fazer tudo isso, em todas as circunstâncias, em máximo grau, então eu terei visto o reino de Deus. Tá certo? Semana que vem a gente vai falar justamente das aflições. E aí nós vamos entrar um pouco mais em detalhes nesses processos internos, nessas colheitas de consequência que nos amadurecem e nos estimulam às mudanças, que nos ensinam e que e dos quais a gente tanto reclama. Não reclamemos, não vamos mais reclamar. Vamos arregaçar as mangas, colocar no coração uma postura desse tipo de enfrentar as situações, de conviver com as dificuldades. Não querer que ela passe o mais rápido possível. Ela vai passar quando eu souber lidar com ela. O peso dela, a situação pode continuar, mas ela não vai mais me pesar. Então que a gente faça isso, que a gente busque motivação, porque a vida é obra de Deus e nós estamos aqui dentro desse propósito inalienável, inalterável, que é evoluir. A gente vai chegar lá, de um jeito ou do outro. Pode ser mais rápido se a gente se dedicar. Tá certo? Até uma próxima. Então a gente se despede, o pessoal em casa. Tenham todos uma boa semana, uma boa noite e sábado às 16 horas a gente estará de volta.